Fala pessoal, cadeirante na área mais uma vez. Eu quero abrir esse vídeo fazendo uma denúncia muito séria. Denúncia muito séria no nosso meio. Você vai entender o que eu vou dizer agora. Cara, é assustador, estatisticamente falando, o nível de falta de conhecimento no meio religioso. A falta de conhecimento das escrituras, ou seja, do livro sagrado. É de se assustar porque eu tô na caminhada já vai fazer 13 anos. E olha, é assustador, às vezes a gente se deparar com algumas pessoas assim, da fé, 30, 20, 15 anos, 5 anos. Porque eu vejo assim, quando um aluno é dedicado, você vai entender melhor. Quando o aluno é dedicado, vai para uma sala de aula, ele sai do prezinho, quando criança, ele sai do prezinho, aí do prezinho ele vai para onde? Eu acho que é ter um jardim, um maternal. Do maternal, eu não sei se é dos 6 meses, a 1 ano, a 2 anos ou a 3 anos, uma coisa assim. Eu não sei se eu estou sendo feliz aqui na minha colocação. Daí, aí a criancinha vai para o jardim, do jardim, aí ela vai se desenvolvendo, ela vai para a primeira série, vai para a segunda série, vai para a terceira série. O que leva uma criança, ou um adolescente, ou um jovem, ou até mesmo um adulto, tá? Estudar não tem idade, tá bom? Estudar não tem idade. Tem gente aí de 70, 80 anos aí que está se formando em advocacia, medicina, não é isso? Engenharia. Isso é top, extraordinário isso daí. Mas assim, o que motiva alguém a querer ter um futuro promissor, ter um futuro profissional? O que leva alguém a ambicionar, tipo assim, não sei, uma faculdade de química, ser um químico, ser um advogado, ser um desembargador, ser um juiz? Eu não sei. O que motiva? O que leva essa pessoa aí? Cara, o desejo do coração dela, o sonho, e ela faz daquela vida profissional uma meta, um alvo para a vida dela. Mas quando a pessoa ela está estudando, ela está sendo impulsionada pelo quê? Pelo desejo do coração dela de lá na frente dela ser alguém em sociedade. Às vezes é o investimento, é o investimento dos pais, o investimento de algumas pessoas que às vezes impulsionam essa pessoa aí a ter assim, aquela alavancada, a decolar e a ser aquilo que ela quer ser. Agora, trazendo para o campo da espiritualidade, cara, é assustador. Jesus deixou a sua palavra. Em Mateus capítulo de número 11, versículos anteriores, antes do 28, que é um clássico que Jesus disse em Mateus capítulo de número 28, 11, 28, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Mas, antes disso, Jesus disse assim no versículo 25, e naquele tempo respondendo Jesus, graça te dou ao Senhor dos céus e da terra, que ocultar-te estas coisas dos sábios instruídos e as revelar-te aos pequeninos. Ou seja, Jesus veio para todo mundo, mas revelou a sua palavra, essa palavra, ele revelou a quem? Ele revelou a quem? A quem? Aos pobres, aos pequeninos, aos menos instruídos. É só você dar uma olhada nos evangelhos e você vai ver que Jesus era rodeado pela nata. A nata era os pobres daquela época. As pessoas poucas indoutas no conhecimento. E o que é de assustar nos dias de hoje é a falta de comprometimento que muitos não estão tendo com a palavra, a falta de relacionamento que a pessoa não está tendo com a Bíblia. Cara, como é que eu posso vencer? Como é que eu posso estar forte? Como é que eu posso enfrentar as adversidades dos dias a dia, os meus dilemas, os meus problemas, as minhas guerras internas, porque nós travamos uma tríplice batalha.
nós travamos uma tríplice batalha. Primeira batalha contra o mundo, a segunda batalha contra Satanás, a pirâmide do mal. Efésios 6, a partir do versículo 11 até o 12, que é onde Paulo vai dizer que não temos que lutar contra sangue, nem contra carne, mas sim contra potestade, contra o príncipe da potestade do ar, contra os príncipes dominadores deste mundo, contra as hortes espirituais da maldade. E a última, a terceira batalha que nós travamos é contra nós mesmos. Disse Paulo em Gálatas, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 17, que a carne, ela luta contra o espírito, é uma guerra tríplice que cada um de nós aqui travamos. Então, como é que nós vamos vencer se a gente estiver longe desse livro aqui? Cara, tem gente aí, cá aqui para nós aqui, isso aqui é papo na real mesmo, papo pastoral aqui. Tem gente aí que tem tempo para muita coisa. Vou repetir de novo, tem gente que tem tempo para fazer muita coisa mesmo. Hoje eu tenho percebido que não é de agora, faz tempo. Cara, o celular chegou, a internet chegou para beneficiar, mas também para atrapalhar a vida de muitos. E nesse pacote eu incluo cristãos. Sabia que tem nos aplicativos que a gente usa, sabia que tem nas configurações o tempo médio que você passa nos aplicativos? Sabia disso? Uma vez, acredita que eu fiquei num aplicativo aí, negócio de 3, 4 horas de tempo consecutivo direto, assistindo vídeo direto, assistindo vídeo, e cada vídeo que vinha, sabe? Aí, tipo assim, a capacidade que a internet, que o telefone tem de roubar o nosso tempo, e o nosso tempo é muito precioso. O nosso tempo é muito precioso, porque Paulo vai dizer em Efésios, no capítulo de número 4, olha só como o nosso tempo ele é precioso. Efésios, capítulo de número 5, perdão. Olha o que ele diz no versículo de número 15, Efésios 5,15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Versículo 16. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Remir o tempo é aproveitar as oportunidades, reorganizar o meu tempo. E a pergunta reflexiva é: como eu tenho organizado o meu tempo? Eu tenho gastado o meu tempo mais em quê? É uma pergunta reflexiva. Agora imagine só, como é que eu posso crescer na graça e no conhecimento? Como é que eu posso ser uma pessoa forte diante das adversidades que vão aparecer? Porque, tipo assim, porque tem um falso evangelho que é pregado aí, aonde isenta dificuldade toda sorte de problema da vida daqueles que aceitam Jesus. Isso é um evangelho falsificado. Esse é um evangelho falsificado, porque Jesus disse, olha, no mundo tereis aflição, João capítulo de número 16, 33, no mundo tereis aflição, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Em Mateus capítulo de número 10, ele disse, olha, eis que vos envio como ovelha no meio de lobos. Aí versos abaixo ele diz, olha, vocês serão arrastados, serão maltratados, serão levados para prisões, estarão diante de governadores, de pessoas que queirão, indagarão sobre a fé de vocês. Aí Jesus vai dizer assim, vocês serão odiados pelo mundo, de todas as gentes, serão odiados. Aí no sermão escatológico, que é Mateus capítulo de número 24, Jesus vai dizer assim, olha, vocês serão perseguidos, vocês serão mortos. Aí de novo ele envolve, vocês serão entregues pelos vossos irmãos, pelos vossos pais. Mas e aí? O que trazia a resistência aos cristãos do primeiro século? O que trazia a resistência? O que mantinha o cristão totalmente forte, totalmente apto, pronto até mesmo para entregar a vida dele por conta de alguém, de um homem? Era a palavra, Jesus disse em Mateus 7, a partir do versículo de número 7, em diante, versículo 24, 25 e 26, Jesus disse,
que todo aquele que ouve as suas palavras e põe em prática, ele assemelha a um sábio arquiteto que edificou a sua casa no meio de uma rocha. Aí ele fala sobre as dificuldades que vão aparecer. Isso aqui é o evangelho de Jesus. Aí Jesus disse assim, em Mateus 7, aí Jesus disse assim, e sopraram-se os ventos, olha aí, transbordaram-se os rios, veio de encontro àquela casa, mas a casa não caiu porque estava alicerçada aonde? Aonde? Na rocha. Jesus é a rocha, a sua palavra é a rocha. E se eu apenas ouço, não aplico a palavra na minha vida, cara, na primeira dificuldade que vim lá na esquina, você tá caindo aqui. Isso é o retrato de muitos crentes que hoje estão tombando, um retrato de muitos crentes que estão caindo. Este é o retrato de muitos crentes que estão cambaleando na fé. O tempo da frieza espiritual chegou, e esse tempo, em primeiro lugar, como a gente está falando da palavra, é por causa da ausência da palavra, do livro. Ou seja, a frieza causa, sabe o quê? Desinteresse pela leitura, desinteresse pelo conhecimento, desinteresse pelas coisas do alto. Paulo, quando escreve a igreja que estava em Colosso, no capítulo de número 3, ele disse que se nós já ressuscitamos em Cristo Jesus, devemos buscar as coisas que são do alto, não buscar as coisas que são da terra. Hoje tem muitos crentes que nasceram de novo, mas a sua busca está na horizontal, ou seja, ele corre implacavelmente apenas por uma busca insaciável pelas coisas daqui, pelas coisas desta vida. É diferente daquele crente que sabe o que quer, daquele crente assim como uma criança que anseia pelo leite materno, aquele crente que deseja alcançar o céu, ele se deleita, ele busca pela palavra de Deus o conhecimento, os dons espirituais, ele procura entender qual é a vontade, a perfeita, agradável e vontade de Deus pela palavra. Aí no versículo 2 de Colossenses 3, Paulo vai dizer que nós devemos pensar nas coisas que são do alto, não nas coisas que são da terra. Quanto tempo você está passando com esse livro? Jesus disse em Mateus, capítulo 4, versículo de número 4, todo aquele, nem só de pão, viverá o homem, mas sim de toda a palavra que procede da boca de Deus. Cara, quando você abre a Bíblia, Deus está falando com você. Quando você abre a Bíblia, Deus está te exortando. Quando você abre a Bíblia, Deus está edificando a tua vida. Quando você abre a Bíblia, Deus está gerando algo em você, no coração de você. Quando você abre a Bíblia, Deus está te alicerçando pelo poder da tua palavra, pelo poder da palavra dele. Quando Deus disse assim, haja, a terra era sem forma e vazia. E quando Deus disse haja, a Bíblia diz que todas as coisas que não existiam passaram a ser existenciais. Quando Deus abre a boca para falar conosco, ele gera algo dentro de nós. Ele gera o caráter do filho, ele gera um coração novo, uma mente sã, uma mente saudável, mas só quando você abre esse livro. Quanto tempo você passa com a Bíblia? Cara, você tem que desenvolver relacionamento com esse livro. Se você não desenvolver o relacionamento com esse livro, parou para ti. Se você não desenvolver relacionamento com esse livro, você não prossegue. Se você não desenvolver relacionamento com esse livro, você não avança, você não consegue, você não decola, você não permanece de pé, você não estará de pé diante das adversidades. Como é que você vai conhecer a vontade de Deus se tu não conhece a vontade de Deus, se tu não conhece o dono da palavra? Como é que eu posso dizer, Senhor, eu quero que tu faça a tua vontade sem conhecer a vontade dele, que é pela palavra? Como? Olha, esse tempo chegou, é um tempo muito preocupante. E você, se esse vídeo fala com você, leia mais a palavra, leia mais a Bíblia. Se permita ler mais a Bíblia, se permita a se alimentar um pouco mais desse livro, para você se fortalecer. O fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Isso aqui é a lenha. Sem lenha o fogo não arde. Sem lenha o fogo não inflama. Sem lenha o fogo não consome.
Deu para entender aí? Que Deus abençoe a tua vida. Leia a Bíblia, ore, peça sabedoria, que Deus te dará em nome de Jesus.